Paula, tienes la palabra. Bom dia a todos. Eu vou falar português com um sotaque espanhol, mas tive muito cuidado e a minha apresentação vai ter as palavras em espanhol para compreenderem melhor, porque por vezes eu fico toda cheia de vida e não faço espaços. E então tive esse cuidado. Eu queria cumprimentar todos e agradecer ao Henrique em particular, como colega engenheiro, que também sou, o convite e as palavras amigas e simpáticas. Espero ir ao encontro do que disseste, porque agora é uma responsabilidade muito grande para mim. Cumprimento o senhor conselheiro, Francisco, que já tive a oportunidade de conhecer e de dizer que estou encantada com Ourense e com as propostas de desenho urbano e de mobilidade à cidade. De resto, como o Alcaide acabou de referir, é preciso coragem. E é muito importante que nós, técnicos de engenharia e de trabalho no sentido da informação aos políticos, que também tenhamos essa capacidade de influenciar. Nós outros somos os influencers, que agora tanto está na moda, não é só influencer para vender roupa e sapatos, é influencer para os políticos, somos nós que estamos aqui, que acreditamos nas coisas e, portanto, que esta conversa que agora vamos iniciar também sirva para todos nós ganharmos cada vez mais competências técnicas e coragem para influenciar os políticos a não terem medo de tirarem os coxos das cidades compactas. Esse é o meu trabalho. Esta imagem depois vou falar sobre isto, é um projeto da minha empresa, da MPT, que quer dizer Mobilidade Paula Teles, que está neste momento na Nazaré a ser construído e que eu depois tenho um pequeno filme para vos mostrar. Bem, uma primeira parte eu vou conversar convosco sobre aquilo que me preocupa, que são as grandes problemáticas a nível mundial e a nível das grandes cidades. Eu diria grandes cidades, mas também podem ser pequenas cidades, porque até de onde eu sou, natural, que é uma vila pequena, o meu pai diz que tem muito trânsito, muito tráfego, e não tem nada, 2 minutos de tráfego. Não é igual a 2 horas de entrada na cidade do Porto ou 2 horas e meia na entrada da cidade de Lisboa, por exemplo, ou Madrid, que nem se fala. Mas este é um dos problemas que nós temos das cidades congestionadas. Temos outro problema que tem a ver com a ausência ou negligência do planeamento do território, que se foi construindo, e é muito próprio do norte de Portugal e da Galícia, é construindo e as infraestruturas foram aumentando, que não se criando cidades densas, que são hoje muito necessárias para uma vida com mais sustentáveis. E hoje temos que, por vezes, criar pontes para agrafar, como esta aqui, que é uma ponte nova que foi feita agora para agrafar o quê? Para que pessoas deste prédio se possam ir para lá a pé ou de bicicleta, em vez de fazer quilómetros aqui ao longo de estradas e estradas. Tienes aqui um filho e ali estão os pais e eles para se encontrarem de coxa têm que fazer isto, ir acolá, ir ali e demoram quase 1 hora para chegar ao outro lado. E a vida tornou-se impossível assim nas grandes cidades. Temos um outro grande problema, que é a energia. Está faltando energia, petróleo, o Trump é louco, anda aí pelo mundo todo, hoje há guerra, amanhã não há guerra, o português tem que ir a Tui, do Porto a Tui, para comprar gasolina mais barata, estão a ver, isto é inacreditável. Depois falta luz, há um apagão, ficamos todos doentes, todos enfermos, que ninguém consegue trabalhar. É um problema que nós estamos tendo e que também temos que, nós engenheiros, que pensar nisto tudo e resolver como vamos fazer. Depois há outro problema, maior ainda e último, que é as cidades estarem doentes, estão enfermas, muito carbono na atmosfera. E isto, porquê que eu estou falando destes assuntos, nós que queremos falar de mobilidade vertical? Porque, na realidade, grande parte, mais de 1/3 das emissões advém da mobilidade, do tráfego, daquilo que anda sobre rodas. E, portanto, nós engenheiros civis, nós engenheiros que trabalhamos nos caminhos, nós arquitetos, geógrafos, planeadores do território que trabalhamos na planificação da cidade, nós temos hoje muita responsabilidade sobre este problema, destes problemas vários que eu acabei aqui de demonstrar. Nós temos que descarbonizar. A descarbonização é o primeiro elemento fundamental da nossa atividade de engenheiro. Este é o nosso problema de quem trabalha na mobilidade. E segunda questão,
nós temos que humanizar as cidades e as vilas e os territórios de todo o planeta. Nós precisamos que as pessoas continuem a se encontrar. Como é caminhando? Pessoas não se encontram dentro do carro. Carro não vai dentro das tendas comprar coisas. São as pessoas que fazem essas coisas. Então, nós teremos que descarbonizar, 2, temos que humanizar. E quais são as novas tendências? A tendência maior que existe, eu sei que vós outros fazem todos os dias, contrariam esta tendência, tendem a contrariar esta tendência. Aliás, eu ontem vi, ao fim da tarde, esta tentativa, mas, por exemplo, em Portugal, todos os ninhos vão para a escola de coche. Todos, são 85%. Eu estou trabalhando inquéritos a nível nacional e todos os ninhos vão para a escola de carro e de coche e conhecem a cidade através da janela do carro dos pais. E hoje também já vão no carro, no smartphone, já nem veem as árvores, já nem veem as casas, os edifícios, as habitações, já não veem a paisagem. O que é que está acontecendo? Está acontecendo que estão a ficar obesos, estão a ficando com stress, estão com doença, estão a tomando medicamentos. Jovens, não é adultos em idade ativa nem maiores, são crianças, ninhos que começam a ter problemas de saúde. Eu, neste momento, estou trabalhando muito com o Ministério da Saúde em Portugal. Estamos trabalhando a relação que existe entre os locais com poluição, com carbono, por causa do tráfego, e, ao mesmo tempo, o número de pessoas que entram nos hospitais com gravidades, de dores de cabeça, enxaquecas, dores de respiração, questões pulmonares, etc, etc. Ou seja, eu nunca trabalhei tanto pela parte mais humana como hoje. Eu que sou engenheira, quem diria? E é isso que eu quero também transmitir. Nós somos hoje engenheiros e políticos que fazem o trabalho de planeamento da cidade. Nós somos os médicos da cidade. Nós temos que trabalhar as fragilidades da cidade, ver onde é que estão as mazelas, as feridas da cidade. E, portanto, isso é muito importante. E eu tenho trabalhado muito, vou às televisões, escrevo, faço parte da comunicação social todos os dias e estou passando esta mensagem todos os dias. Agora é esta mensagem que eu quero passar, é que os ninhos são os prisioneiros das cidades. Os ninhos são os prisioneiros dos pais. Os prisioneiros, sabem o que é que são prisioneiros? Quem está preso, sabem quanto tempo passam por dia a apanhar sol? 2 horas é obrigatório em Portugal. Em Portugal é obrigatório um preso, um presidiário, ter 2 horas de sol. Pois bem, na área metropolitana de Lisboa, um ninho, em média, passa 20 minutos de sol por dia. Então, 20 minutos. Então, quem são os prisioneiros da cidade? Os presos? Não, são os ninhos, ok? E nós temos que fazer qualquer coisa sobre isto. Mas há coisas buenas, fantásticas. Nós outros vamos viver 100 anos, e eu daqui a 100 anos daqui a 43 anos, eu estarei em Ourense, com 100 anos, a falar e a comer convosco aqui, espero, mesmo que venha de andarilho, que venha de cadeira de rodas, mas nós estamos a viver muito tempo. O Manuel de Oliveira, que é este homem, é um cineasta português, muito conhecido no mundo, viveu 106 anos no Porto a trabalhar e fez o último filme de cinema com 105 anos. Aqui está Oscar Niemeyer, arquiteto que desenhou Brasília, um arquiteto que eu gosto muito, viveu 103 anos, ok? A trabalhar, ia para o ateliê, para o escritório trabalhar. Aliás, o Oscar Niemeyer casou a última vez, sabem com quantos anos? Com 97 anos. Portanto, é para vocês verem. O que é que nós outros temos que fazer, nós que somos engenheiros, como nós engenheiros vamos desenhar as cidades para esta gente, que muita dela vai ter problemas de mobilidade, onde nós vamos ter também, porque quem tem 60, 70 anos, 80, 90, tem problemas de saúde e problemas de mobilidade. Como é que nós vamos resolver esta situação? Nós que trabalhamos as infraestruturas, quando o direito à cidade é o bem mais precioso, quando o primeiro direito, em Portugal eu digo isto, o primeiro direito é a habitação, não tenho dúvida, quem não tem habitação, não pode viver, não pode ser um ser vivo normal. O segundo direito mais precioso é o direito à mobilidade. Todos nós estamos aqui hoje porque tivemos capacidade de mobilidade.
E nós, engenheiros, somos os responsáveis, engenheiros e políticos, os responsáveis por esta transformação. Por isso, quando estamos em cidades que têm inclinações, que não são planas, como é que nós vamos resolver esta questão de direito, como aqui foi falado? E só há uma solução, é a mobilidade vertical. A mobilidade vertical é a única solução que temos nas cidades para pôr as pessoas a caminhar. E o nosso alcaide acabou de dizer isso muito bem explicado. Não é para ser menos ativo, não. É para nos ajudar a ser mais ativo, porque naquele troço mais íngreme, com maior inclinação, nos permite utilizar uma ajuda técnica para depois poder circular naquilo que é mais plano, para poder sair de casa. Porque se as pessoas idosas, por exemplo, que têm mais dificuldades, não saírem de casa, elas ficam inativas e morrem mais cedo. Também tenho estudado os anos de vida com aquilo que é as cidades que não têm mobilidade. Portanto, a única forma que nós temos de trabalhar uma cidade 3D é a mobilidade vertical. Com ascensor, com elevador, com ponte, com teleférico, com tudo o que vocês puderem imaginar e sonhar. Aí compete ao engenheiro. Só assim é que nós podemos trabalhar e pensar no metro-minuto, que vós outros foram em Pontevedra os primeiros a trabalharem o metro-minuto através do alcaide Miguel, e esse metro-minuto fez que, por exemplo, nós outros em Portugal tivéssemos aprendido com muito gosto. Ele foi uma inspiração para nós todos, e nós hoje, todas as cidades que pertencem aos sítios onde eu trabalho, todas têm um metro-minuto que fomos aprender em Pontevedra. E colocamos este metro-minuto na conta da água, que chega a todas as habitações. Um papel, que é para ninguém dizer que não sabe, que não viu, que não tem redes sociais, que não vê televisão, que não tem literacia, não. Todos têm o papel onde tem a conta da água e ali atrás diz, você está aqui, demora 5 minutos, acolá, demora 10, demora 15. Muito importante. Portanto, para isto acontecer, temos que ter um colete salva-vidas. E qual é o colete salva-vidas que eu vos posso recomendar? Para mim, é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que vai trabalhar todos os ayuntamentos e vai identificar quais são os padrões de mobilidade. E eu fiquei admirada, muito, muito admirada, porque Portugal e Espanha têm os mesmos padrões de mobilidade médios. Pensava eu que Portugal estava pior, confesso, porque tenho certeza que as cidades espanholas estão mais bem planeadas neste momento que as portuguesas em matéria de espaço público e de mobilidade sustentável. Porém, são os dados médios, é certo. 63, um pouquinho menos em Espanha, um pouquinho mais de transporte coletivo ou transporte público em Portugal. Há uma pequena diferença ali que não é bicicleta, fui tentar descodificar e tem a ver com outros modos de transporte, que dá de 1 para 5, que tem a ver com motoretas, motociclos, etc. Mas, ou seja, estamos a falar das mesmas realidades, Portugal e Espanha, mais ou menos, ok? Todos nós somos dependentes do automóvel, do coche. Ainda estamos muito dependentes. E, portanto, nós temos que pensar que a nossa pirâmide tem que ser invertida. Quando eu tirei a licenciatura de engenheira de tráfego na cidade do Porto, meus professores me ensinaram a desenhar cidades para coches. Primeiro lugar, segundo lugar, transporte público, depois bicicletas, e o peão estava no último lugar. Hoje é completamente o contrário. A minha empresa, que tem quase 25 anos e que trabalha para muitos sítios de língua portuguesa, essencialmente, Brasil, também algumas em África. Em África é mais difícil, porque ainda lá tem muito que trabalhar. Mas aquilo que nós estamos planificando é, primeiro, a cidade e os peões, e depois, então, o coche. O coche vai continuar a existir sempre, claro, porque o nosso território, ainda por cima, Galiza e norte de Portugal, é impossível, é território e habitações por todo o lado. Mas nós, quando planeamos a cidade, temos que, para descarbonizar, temos que construir cidades mais densas e, portanto, temos que aumentar aquilo que é a caminhabilidade. Mas há aqui um fator importante que eu queria ressaltar, é que há 2 anos atrás, esta minha pirâmide não tinha estes elementos que são as árvores. É algo que eu adicionei recentemente.
Porquê? Porque nós, engenheiros de caminhos e do passeio público, que é aquilo que eu faço todos os dias, eu tenho que me preocupar não só com a mobilidade, ou seja, com os diferentes modos de transporte e a conectividade nas deslocações, mas tenho que pensar muito hoje que a cidade tem que ser um refúgio climático. E estamos a introduzir cada vez mais a estrutura verde. E é o trabalho integrado com a arquitetura paisagista. Ver o espaço público não só como uma plataforma física, mas como um ecossistema, que tem que trabalhar a diversidade dos passarinhos, dos insetos, das árvores que têm que ser diferentes, porque aqui também é muito quente. E no verão nós temos que baixar 10 graus de temperatura e isso é possível com uma estrutura verde forte. Portanto, isso é algo que peço muito a quem está aqui. Portanto, a nossa pergunta é sempre que cidade queremos desenhar, que cidade queremos planificar. E aqui está aquilo que é a nossa metodologia. Nós temos que trabalhar a mobilidade no planeamento da cidade através de um plano que em Portugal é Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, aqui sustentável, que eu sei. Os ayuntamentos estão fazendo esses planos por indicação da Europa e tem que trabalhar todas estas vertentes. O território, a parte do desenho pedonal, o desenho ciclável, os transportes públicos, os interfaces, o estacionamento. Só no estacionamento, 1/3 dos coches que andam na rua estão à procura de estacionamento e estão libertando mais carbono para a atmosfera porque normalmente as pessoas pensam sempre que vão encontrar um sítio na calha para estacionar e dão mais outra volta e mais outra volta, em vez de colocar logo no parque de estacionamento subterrâneo. Depois a logística urbana, que é muito importante, a segurança viária. Em Portugal estamos com um problema grave, temos muitas mortes por ano de acidente rodoviário e o ministro zangou-se na semana passada e veio trazer um conjunto, uma cartilha de medidas muito duras para os portugueses e eu estou encantada porque não é possível, num país tão pequeno como o meu, morrerem por ano 3 a 4 aviões dos maiores do mundo de pessoas. Porque morre um hoje, amanhã outra morte, depois outra morte, ninguém fala. Mas quando cai um avião com 300 pessoas, todo mundo sabe. Pois bem, em Portugal morrem quase 4.000 pessoas por ano. E isso não pode acontecer. Portanto, estes nossos trabalhos são trabalhos muito preciosos que fazem a caracterização do território, da cidade, fazem a previsão das ações, planificam as cidades e dão as propostas de intervenção da mobilidade. E nestas propostas de intervenção, muitas delas, se forem cidades que não sejam planas, está lá a mobilidade vertical. A mobilidade vertical é uma das soluções para nós termos maior caminhabilidade. E só assim é que nós conseguimos perceber a grande transformação urbana das duas capitais, dos dois países vizinhos, tanto Lisboa como Madrid. Vejam, os meus filhos ficaram admirados quando viram estas fotografias, não se acreditavam, diziam que não era possível, porque eles conhecem, e a minha filha tem 30 anos e conhece as praças de Madrid e de Lisboa, praças de estadia, lugar de encontro, mas era assim isto. A aposta na estrutura verde, a mesma coisa. Estamos sempre aproveitando todas as linhas possíveis para fazer momentos de encontro, para pôr florestas verdes no centro da cidade, muitas árvores, para por baixo pôr bancos, para ter espaços para os ninhos brincarem, caminharem, porque o metro quadrado de espaço público é muito precioso. Nem todos têm piscinas em casa, nem todos vivem nos condomínios de pessoas abastadas financeiramente. O único espaço que é de todos é o espaço público. Por isso é que eu digo que a maior engenharia que existe, e eu peço desculpa aos engenheiros expertos de grandes pontes, de grandes torres, das grandes barragens, mas para mim a grande engenharia mais humanista é o espaço público, a engenharia da infraestrutura urbana, porque ela é quase invisível para a engenharia. Ela não dá muito direito a grandes eventos, grandes festas, inaugurações, mas é a única que é de todos, mesmo de todos, e que é aqui que recebe toda a gente e que pode fazer a diferença naquilo que é a questão também social.
Por isso nós temos uma nova cultura de mobilidade, que é as cidades que caminham. Caminhar é mesmo importante. Eu li uma tese americana que o título da tese de doutoramento dizia "Sentados morremos mais depressa". Eu sou cronista do jornal de um periódico português, todas as terças-feiras tenho uma coluna sobre mobilidade e engenharia e eu peguei nessa ideia e escrevi. E eu posso vos dizer que no dia seguinte estava a RTP, que é a melhor televisão, a televisão pública portuguesa, a me convidarem para ir falar sobre este assunto, porque perceberam que eu era mesmo adepta de caminhar. Porque eu estudei e percebi que quem caminha mais vive mais tempo. Ok? Então, se é assim, o que é que o engenheiro pode contribuir para que isso aconteça? E, portanto, no fundo, nós vamos fazendo todos os anos e vamos trabalhando esta matéria. E eu tenho a honra de ter sido convidada pelo Alcaide de Pontevedra para coordenar a rede que ele tem em Espanha, que é Cidades e Vilas que Caminham, Cidades que Caminham, e nós outros fizemos em Portugal a rede Cidades e Vilas que Caminham. O nosso presidente é o Alcaide Miguel. Eu sou a coordenadora portuguesa e a Ana Montalbão é coordenadora aqui em Espanha e nós estamos trazendo muitos municípios para esta luta de trabalhar e promover a caminhabilidade. E nós já começamos há 3 anos, já temos em Portugal 55 municípios, ayuntamentos, temos os presidentes e os conselheiros todos, fazemos encontros só com políticos, porque eu tive 4 anos conselheira. E esses 4 anos da minha vida foram os mais preciosos, mas também os mais dolorosos. Fiquei com dor de cabeça, enxaqueca, porque é muito difícil ser político. Nossas costas têm que ser muito largas, estamos sempre a levar. E eu vi que não tinha resistência para ser política. Ao fim de 4 anos saí, mas tenho uma admiração muito grande pelos autarcas locais. Porque são eles que trabalham à rua, à calha, os problemas das pessoas. E então decidi que a minha vida vai ser toda esta. Quando me reformar, vou continuar a trabalhar nesta missão de promover, de ensinar a criar territórios mais sustentáveis e sustentáveis, mais caminháveis, fazendo lugares de proximidade em que as ruas e as calhas estejam mais próximas, transformando a economia circular, criando espaços de convívio, fazendo com que os séniores possam estar sentados e não estar em casa, mas que os bancos tenham costas, que é um problema. Em Portugal, os arquitetos não põem costas nos bancos. E então, eu passo a vida a procurar a ergonomia, porque trabalho o desenho universal. Vou-vos dar alguns casos de que se passa em Portugal, só muito de recorrido, só para vós outros também, porque eu própria, que comecei a falar em mobilidade vertical há cerca de 20 anos, foi porque eu acreditei que isso era necessário e não porque vi os meus municípios em Portugal, as cidades portuguesas, a trabalharem a mobilidade vertical. Não. O modelo que existia em Portugal tinha quase 100 anos. 100 anos. E, de repente, nesta luta pelos territórios sustentáveis, eu percebi que era preciso trabalhar a mobilidade vertical. E fui ver que projetos é que nós outros tínhamos. E então percebi logo que em Viana do Castelo, que vós outros conheceis, que aqui muito próximo, tinha um elevador desde 1923, que faz um transporte com uma cota alta da cidade. Braga, que vós outros muitos conheceis também, de onde é o nosso bastonário, Fernando Almeida Santos, tem um elevador hidráulico de 1882, que ainda funciona hoje de forma hidráulica, sem acidentes, onde leva todos os turistas para verem a cidade, que é muito precioso, a cidade do Porto, onde eu vivo, um muito antigo, que é o funicular de Fundais, que no fundo é de 1891, mas foi renovado em 2004, quando o Porto foi capital da cultura, e que hoje faz parte da vida da cidade, faz parte da bilhética, do que se chama o andante, que é um bilhete que nós temos no Porto e que dá direito a andar em todos os transportes públicos, e a partir de setembro gratuito para toda a cidade. Todos os residentes do Porto vão ter transportes públicos gratuitos a partir deste ano. Isto
Sim, já está bem. E, portanto, muito importante. Temos também um ascensor muito bonito no Porto Património da Humanidade, mais recente, claro, que faz a diferença da cota baixa com a cota alta. Quem conhece o Porto sabe que o Porto tem muitas inclinações, é difícil caminhar, e a cidade está neste momento a apostar num plano de mobilidade muito forte. Vamos ver o que é que a nova política vai fazer, estou expectante, mas temos do lado de Gaia o teleférico, que é muito importante, mas para turistas. Eu passo a vida a dizer que não é uma solução de transporte casa-trabalho e casa-escola, não é? Às vezes pensam que é, mas não. O teleférico é um transporte interessante para turismo, não é? Muito difícil para o outro movimento. Amarante é um lugar precioso do norte de Portugal, que eu estou a trabalhar, e como veem, esta cidade é muito declivosa e tem um rio que tem uma ponte muito bonita. O que é que nós estamos fazendo? Nós planeamos a cidade, fizemos o plano de mobilidade urbana sustentável e decidimos que a cidade que é declivosa vai ser uma cidade plana. Então, nós projetamos uma ponte pedonal e ciclável, que está ali a escuro, e 2 grandes ascensores. Os ascensores já estão, e trânsito proibido nesta ponte, e parques de estacionamento muito grandes, quase gratuitos, nas pontas da cidade. E a cidade neste momento está a ser desenhada, esta é a ponte que nós desenhamos, é uma ponte pedonal e ciclável, com parques de estacionamento de um outro lado, com património muito, muito forte, e com estas 2 situações nós vamos ter a cidade sem coches. Portanto, é uma revolução na cidade, já temos os ascensores prontos e já estão a ser utilizados. A cidade que não tinha pessoas a caminhar já está com pessoas a caminhar. Fizemos este escadario para quem tem capacidade de caminhar, para ser lugar de encontro. Hoje está com pessoas a comer, levam a comida de almoço, saem do trabalho, vão para ali, apanham vitamina D, porque é muito importante, saúde, e tenham um lugar virado para o rio, e a cidade deixou de estar de costas voltadas para o rio, mas já temos os elevadores, que são elevadores de cotas muito difíceis, e com os ascensores e com as pontes nós vamos ter uma cidade plana. Outro caso é Covilhã. Covilhã fica na Serra da Estrela, a serra maior de Portugal, onde tem neve normalmente durante o ano. Temos um sistema de pontes, e eu trabalhei o plano todo de mobilidade. Pontes de arquitetos importantes e de engenheiros importantes, como esta ponte que ganhou prémios internacionais, e com as pontes, com os funiculares, com os elevadores, com os ascensores, com um conjunto enorme de soluções de mobilidade vertical, nós estamos a conseguir que esta cidade seja toda caminhável e que os coches continuem a não existir. Como é possível? Até as pessoas da cidade, a Covilhã, não querem ainda hoje acreditar que conseguem fazer a pé o que andavam de coche de um lado para o outro e parados num enfermo de vida. E, portanto, vejam tudo isto, como é que é possível. E é verdade o que dizia o Alcaide. As pessoas comentam o problema da manutenção, do custo, mas tudo tem que ter custo. Claro que é preciso fazer contas, mas nós temos que pensar que isto é um custo importante. Porquê? Porque as pessoas não estão a carbonizar, estamos a trabalhar pelas alterações climáticas e estamos a ter uma cidade muito mais sustentável. Em Leiria fizemos este trabalho também da minha empresa, tem um castelo de Leiria, foi onde teve o problema da tragédia de janeiro, fevereiro, não sei se ouviram, do comboio das tempestades, onde foram os telhados todos pelo ar, muito difícil, um drama de ambiente que aconteceu. Fizemos vários elevadores, vários funiculares, várias escadas rolantes, e hoje temos isto muito, muito bem resolvido. Quase a terminar Santarém, eu estou muito vibrante neste projeto. O nosso plano detectou uma coisa importante. A cidade compacta de Santarém está numa cota alta e a estação de comboio está lá embaixo. Não há relação entre a cidade e o comboio, nenhuma relação. E eu fui estudar um plano de 1800 e tal, e um engenheiro tinha inventado um funicular entre a cota alta da cidade e a estação de comboio, em 1800 e tal. E eu disse, como é que é possível? Já passou 2 séculos quase e ninguém pegou nisto. Então nós estamos a trabalhar as cotas todas da cidade e fomos encontrar um sítio precioso que é esta torre de água, e nessa torre de água estamos a projetar um funicular desde esta torre que está aqui até à estação,
E este funicular vai garantir a mobilidade de 100 coches na cidade toda, e estamos a trabalhar toda a rede de funiculares e de escadas rolantes, portanto isto em termos de planificação do território. Por baixo da torre vamos ter o cais do funicular, um auditório e uma cafetaria com uma vista enorme sobre o Rio Tejo. Isto vai ser muito bonito, uma peça de arquitetura, aproveitando uma peça de arquitetura de 200 anos, nada de inventado. Isto é a inteligência artificial a fazer o que vai acontecer. Lisboa, só passei aqui porque parecia mal eu não trazer Lisboa, não sou do Porto, parecia mal, mas Lisboa tem muitas coisas bonitas, como vós outros sabes, que é a cidade das 7 colinas, tem ascensores, da Glória, tem muitos funiculares novos, tem cada vez mais mobilidade vertical, muito importante para os turistas poderem caminhar, como é outro, e para a cidade poder andar. Quase a terminar, estou trabalhando agora na Madeira, na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é o sítio maior da Europa com mais taxa de motorização. Todas as semanas entram 1000 coches para a Madeira. Madeira vai ter um problema muito grave e não saem por causa do turismo. Cada turista que chega ao aeroporto da Madeira tem um carro para andar na Madeira. Está a ser um caos, porque há muitos acidentes e há filas de trânsito por todo o lado, numa ilha que é preciosa e que tinha que haver era transportes públicos, mas não há transportes públicos. E, portanto, eu estou a planificar neste momento este trabalho da Madeira. Só existe os teleféricos para os turistas. Um turista tem um carro, portanto, não é possível viver assim. E estamos agora projetando um conjunto de soluções com o Governo da Madeira, e eu estou sendo muito crítica lá na Madeira. Já disse que qualquer dia não querem que eu esteja lá nem querem que trabalhar comigo, porque estou a pressionar o Governo muito. Mas não quero saber, já tenho idade para dizer o que penso. Não é possível estarem 3 horas em filas de carros para entrar no Funchal quando não há espaço para pôr tanto carro. E continuam a fazer túneis para levar mais coches, e os coches ficam parados dentro do túnel. Só de loucos. E, portanto, estamos trabalhando isto. E agora vou terminar com a Nazaré. A Nazaré é o projeto que eu tenho de mobilidade vertical que está neste momento em construção. Gostava que um dia fossem ao Google e pesquisassem Nazaré. É precioso. É um sítio, é uma vila pescatória do centro do país que tem as ondas gigantes maiores do mundo. E aqui houve um presidente da Câmara, um alcaide, que me achou piada. Piada confiou em mim. Quando eu lhe disse assim, Presidente, você tem o sítio mais precioso de Portugal, só que é impossível estar aqui. Nós queremos comer na Nazaré, queremos ver as nazarenas, que vão ver porquê, queremos vir à Nazaré, e eu estou 2 horas dentro de um coche, não sei para onde é que hei de ir, não há parques de estacionamentos, é um stress, é o sítio mais horrível que eu conheço em Portugal. E ele disse, e o que é que você faz? Como é que resolve o problema? Eu disse, resolve, deixe-me planear. E ele, não, eu quero já fazer a obra. Eu disse, não, Presidente, tens que me dar 2 anos para planear. E como é que eu vou dizer às pessoas? Tens que dar calma e acreditar em mim. Primeiro tem que se planear e depois tem que se projetar. E Portugal faz tudo ao contrário. Projeta, e as coisas não batem umas com as outras. E agora é que depois vêm uns dizerem que está planeamento, não há planeamento nenhum. Então fizemos isto, planear. E nós vimos que havia 3 patamares. O primeiro patamar é o patamar de origem, é o centro histórico da Nazaré. O segundo é a praia da Nazaré, lá embaixo. E o terceiro é a zona turística da Nazaré, que tem um ascensor com muitos anos e que é o ascensor que transporta mais viajantes em Portugal e que dá lucro. E então nós dissemos, Presidente, a solução tu tens no sítio. Se tens o ascensor para o sítio que é antigo e que transporta tanta gente e que dá dinheiro à Câmara, a Câmara que está sempre a reclamar que não tem dinheiro, aqui ganha dinheiro com isto, nós vamos fazer outro ascensor do sítio para lá para baixo, do sítio histórico, que é este que está aqui projetado. Aqui é o sítio onde nasceu a Nazaré, aqui é uma encosta muito íngreme. Vamos fazer um ascensor com um belo edifício que seja o farol da Nazaré. Criamos uma narrativa arquitetónica, e este farol da Nazaré, que há de chamar os navios de longe, vai fazer com que, com este funicular, com parques de estacionamento ali, com parques aqui, com parques deste lado, a Vila da Nazaré, que não é uma vila 15 minutos, é uma vila 5 minutos, não tem que ter coches, e vai ser a primeira de Portugal carbono zero. E assim foi.
estamos a construir neste momento este funicular, arranjamos dinheiro no quadro comunitário, fizemos reuniões com os ministros, com o secretário de Estado, temos uma obra de arte de José de Guimarães que vai colocar naquela zona um grande monumento dele. Tudo isto é transparente, é em betão, mas também transparente, com muitos sítios muito engraçados. Fizemos muita comunicação para o Presidente ganhar força, porque toda a gente era contra. Chamamos, e as obras estão em construção, desculpem, bem, está tudo em construção neste momento, já temos a ponte que já atravessou, porque depois isto aqui é a ponte nacional, é com as empresas dos caminhos nacionais que não articulam com os ayuntamentos, grande confusão como sempre, mas tivemos que trabalhar dia e noite e dizer assim, este é o meu objetivo, que eu quero convencer que é possível ser diferente e possível melhorar. Fizemos reuniões, chamámos o primeiro-ministro na altura, era o Costa, eu estou ali com ele, expliquei-lhe tudo, esta coisa toda, ele arranjou dinheiro e eu não sou da cor política dele. E a Nazaré hoje está com um projeto muito ambicioso, eu gostava que vissem isto, é muito rápido, porque dá para ver o sítio do novo funicular, dá para ver as diferenças de cotas que existem, o sítio histórico da Nazaré, onde vão os autocarros com os turistas todos, porque a paisagem é sublime, com um telhado que eu estou a fazer com que seja património da Unesco. Estou a trabalhar porque este telhado é único, é tão certinho, é um telhado com caminhos que não tem 1 metro de largura, é precioso. Aqui fizemos o interface hoje já tem central de caminhonagem, central de táxis, central da Uber, zonas de bicicletas, ligações a vários transportes públicos que nós planificamos. Daqui sai então para cima isto era reserva ecológica, tivemos que trabalhar com o ambiente, com todas essas instituições, tudo que é complexo, como devem imaginar. Mas sempre na luta. Fizemos subterrâneo, é tudo acessível. As pessoas com cadeira de rodas vão poder andar em toda a Nazaré. Por isso é que a mobilidade vertical é muito precioso, porque ela é, em primeiro lugar, a única forma de inclusão que nós temos nas cidades. Todos têm direito e todos vão entrar naquilo que é o elevador, a ponte que passa em cima da estrada e o ascensor que vai até cima. Tem um elemento de arquitetura bonito, colocamos então, como eu estou a dizer, também 2 artistas importantes para também fazer com que seja visitada no futuro a nossa estação como uma estação de arte, de obra de arte. Todo este funicular e esta torre, que no fundo nós vamos chamar a Torre Farol da Nazaré, vai ter um auditório em cima ao ar livre com a vista toda sobre o Casario da Nazaré, portanto aproveitar a oportunidade da mobilidade para criar edifícios de arquitetura importantes e de engenharia, e é assim que nós no fundo conseguimos convencer a Câmara Municipal, o Governo a dar-nos, no fundo, o financiamento e a podermos trabalhar numa solução que alguém acreditou numa equipa técnica. É isso, por isso é que é difícil. Portanto, a transformação das cidades, quando as cidades são difíceis, quando não são planas, passa, não tenho dúvida, pela mobilidade vertical. Eu acredito que a Nazaré seja realmente o primeiro sítio de Portugal a ter carbono zero, e são estas as mulheres da Nazaré. Na Nazaré, as senhoras andam vestidas com estas saias, porque os homens iam para o mar, desapareciam durante meses, elas são os homens da casa, são elas que mandam e que tratam da família, sempre foram. É uma sociedade muito matriarcada na mulher, e estão muito contentes com aquilo que estamos a fazer, que é uma revolução completa na Nazaré. Estão todos convidados para um dia lá ir. Eu não sou da Nazaré, mas acredito muito nesta solução. Porquê? Porque tive uma Câmara política que acreditou numa equipa técnica. E por isso é que vos quero dizer, para terminar, que a nossa vida é também um sonho, que nós nunca percamos esse horizonte do sonhar, que o engenheiro nunca se deixe ir abaixo porque o momento é difícil e são muitas as entidades ou os autarcas, que são os políticos, não acreditam. Se nós acreditarmos naquilo que é o nosso trabalho firme e a luta que nós temos para curar as cidades, porque nós engenheiros somos médicos das cidades, nós não vamos poder
baixar os ombros e baixar os braços. Vamos ter que continuar a caminhar. Obrigada pelo convite, obrigada ao Ourense pelo trabalho que está a fazer, obrigada aos meus colegas engenheiros daqui de Espanha, da Galiza e de toda a Espanha, às empresas que estão aqui envolvidas. Nunca deixem os vossos sonhos ficarem pelo meio. A mobilidade é o segundo maior direito da humanidade e é nela que temos que apostar também. Obrigada.